Senhoras e senhores, eu estou de volta para mais um conteúdo no nosso canal. Gostaria muito que você prestasse atenção no que eu vou comentar. Vou comentar um pouco sobre o pastor Júnior Trovão. Exatamente. Você o conhece muito porque ele está na mídia, ele tem pregado bastante. Aqui no Brasil hoje, me parece que ele é os que está mais em alta, os que está aparecendo mais. Ele e a missionária Zete Alves, que eu gosto muito. Porém, aconteceu esses dias que ele foi em uma determinada igreja, uma igreja lotada, e quando chegou lá, ele recebeu o microfone do pastor, e quando ele recebeu o microfone do pastor, chegou um rapaz, vestido de preto, gravata vermelha, você vai ver no vídeo, e começou a profetizar para ele, dizendo que o Brasil ia conhecer quem ele é, dizendo que há uma sepultura aberta para ele, dizendo que a brincadeira vai acabar, dizendo que do jeito que ele está vivendo, ele não poderia subir no altar, que ele iria descer à sepultura porque ele estava em adultério. Aí você percebe que houve um movimento na igreja. Quando houve um movimento na igreja, significa que a igreja recebeu aquela profecia. Aí ele terminou assim, diz: o Senhor foi para o seu lugar. E o Júnior Trovão deu uma réplica, uma resposta. Ele disse: eu gostaria que o irmão me falasse qual é o meu pecado. Aí a igreja também se manifestou. Porque trata-se de um homem que tem expressão, que tem nome, que chama pessoas, que está no cartaz e chama gente, né? É alguém renomado. Pois você percebe que o pastor da igreja foi no ouvido dele, tipo assim: deixa quieto, deixa pra lá, ministra. Você é o cara, ministra isso aí, deixa acontecer. Aí ele falou novamente: se eu estou em pecado, desça eu. Mas se ele está em pecado, desça ele. A igreja recebeu novamente, ficou por isso mesmo. E ele voltou a pregar e o vídeo deu seu fim, se acabou. Por certo, ele pregou normalmente a palavra de Deus nesta igreja. Agora eu me pergunto, senhoras e senhores, se fosse uma pessoa não famosa, se fosse um anônimo, o que aconteceria com este homem? O que aconteceria? Eu me pergunto isso, senhoras e senhores. Se pergunte comigo, se fosse um anônimo, o que aconteceria? Será que o pastor faria ele descer do púlpito, da tribuna, do altar? Será que naquele dia ele não pregaria o evangelho? Será que naquele dia ele perderia o microfone? Outra pergunta que eu faço, senhoras e senhores: é mentira ou é verdade essa revelação? Se for verdade, vai vir à tona. Porque não há coisa encoberta diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13. Então, se for verdade, se for verídico, vai vir à tona. Não veio à tona do Reuel? Vai vir à tona se for do Trovão. Se não for, glória a Deus. Deus não usou o Daciolo, ninguém deu nada por ele. Olha o que está acontecendo no Brasil aí. E o Daciolo falou, Deus usou o Daciolo e as coisas funcionaram. Olha como aconteceu com Gideões, com Reuel. Não deram ouvidos para o simples profeta que era o Daciolo. Olha o que aconteceu lá nos Gideões com Reuel, que chegou até a ser visto tomando uma brejinha, uma geladinha. Pois é, renunciou o cargo de presidente dos Gideões da igreja por causa do ministério público que estava em cima e provavelmente seria preso por bandidagem, por caixa 2. Olha só, aí eu me pergunto, se fosse um anônimo lá, o que o pastor faria? Provavelmente o faria passar vergonha e o tiraria da tribuna. Mas como se trata de um famoso, ficou por isso mesmo. Eu não estou dizendo aqui que o Júnior Trovão está em pecado ou não. Eu estou comentando o que aconteceu. O rapaz se levantou em profecia e disse: veja uma sepultura aberta, porque do jeito que você está, você não pode continuar. Você está em adultério. E se continuar desse jeito no altar, tu vai morrer. Agora vamos para frente. Se for verdade, vai acontecer. Se não for verdade, não vai acontecer. No quesito profecia, a Bíblia é muito simples, é muito clara, é muito direta, muito diretiva, muito assertiva. Então, eu não preciso aqui evidenciar textos decorados para que você entenda. É muito simples. Se é de Deus, vai acontecer. Se não é de Deus, não vai acontecer. Agora fica uma interrogação. Júnior Trovão está em pecado, está em adultério? E eu quero que você comente isso. Se fosse um anônimo, o que é que aconteceria? Será que o pastor o tiraria da tribuna?
Se fosse um anônimo, será que ele não pregaria naquele dia? Se fosse um anônimo, será que a igreja continuaria ali o ouvindo? Porque como é um homem renomado, a igreja começou a cair no êxtase e por certo ouviu a palavra. Mas se fosse uma pessoa anônima, desconhecida no Brasil, o que será que tinha acontecido? Ficam as minhas perguntas. Veja que o nome fala mais alto do que o próprio evangelho, do que a própria verdade. E se for verdade, como é que fica o rosto do seu Júnior Trovão? É complicado, por isso nós temos que tomar cuidado. Eu quero dar uma dica para os itinerantes. Itinerantes, se você tem uma vida em que fica viajando para lá e para cá, você tem que tomar muito cuidado. Leve a sua mulher contigo, caminhe com a sua esposa, ande com a sua companheira, para que no momento desse você tenha legalidade para se defender. Porque quando você anda sozinho, você abre brechas. Efésios 4:27, não deis lugar para o diabo. Infelizmente, fica no ar. Será que o Júnior Trovão está em pecado e o pecado é o adultério? Será que nós devemos colocá-lo nas tribunas do Brasil? Sim ou não? Aqui no Espírito Santo nós temos igreja que trazem ele quase todo mês. Eu não estou julgando, mas como tem renome, como é uma pessoa renomada, pode pregar, porque chama a gente, né? Chama a gente. Eu queria ver se fosse um anônimo. Essa é a minha dúvida e o meu questionamento nesse conteúdo. O meu conteúdo é para isso, é para pedir o seu comentário. Se fosse você, o pastor da igreja, o que você faria? Se você fosse o ouvinte, o receptor da mensagem que seria evidenciada pela locução, instrumentalidade do Júnior Trovão naquele dia, você ficaria para ouvi-lo? Fica o meu questionamento. Júnior Trovão está em pecado? Está em adultério? Fica o nosso comentário e vamos orar ao Senhor, porque nos últimos dias nós temos que estar atentos, porque segundo a Bíblia Sagrada, no Mateus capítulo 24, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Fique atento, gente. Eu vou pedir o like, não pelo conteúdo, porque o conteúdo é vergonhoso, porque mais uma vez fica dúvida, uma interrogação no meio do povo de Deus. Mas eu vou pedir para que você curta, comente, compartilhe para fortalecer o nosso canal. Sempre estaremos aqui comentando algo à luz da palavra do Eterno. Sabe por quê, gente? Amós 3:7. Não acontece nada sem antes Deus revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tenham demonstrado! Meus irmãos, eu queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado. Amém, meus irmãos? Se tiver, desça eu. Mas se não tiver, desça ele. Este menino era um profeta ou não era? Foi usado por Deus ou não foi? Era Deus ou não era? Fica aqui o meu comentário, o meu questionamento. Forte abraço e até o próximo conteúdo, gente.